Em junho de 1991, na estrada de R. Hudson, em Manhattan, o corpo de uma garota foi encontrado por trabalhadores da construção civil. Estava dentro de um cooler azul cheio de refrigerante e latas de cerveja. Eles sentiram um cheiro estranho e então eles avistaram esse cooler e abriram para ver o que tinha ali dentro. Quando eles viram o corpo de uma criança desnutrida, amarrado e tinha fortes indícios de ter sofrido ataques, contra a criança, e o corpo já estava em estágio avançado de decomposição. Oi, gente, meu nome é Fábio Martins e se você gosta de conteúdos, casos criminais, lendas urbanas, mistérios assustadores, fique por aqui, se inscreva, já deixe seu like e bora para a história de hoje, que é um caso real, terrível. Então, bora. Detetives imaginaram que ela poderia ter sido estrangulada, mas havia poucos indícios de que havia acontecido. Até porque, o corpo já estava em estado avançado de decomposição. Então, os investigadores queriam saber o que havia acontecido com aquela menina. Eles deram um apelido carinhoso para ela de Baby Hope. Seria Bebê Esperança. Centenas de pessoas assistiram um funeral público, o que foi feito para a pobre menina, e em sua lápide foi gravado carinhosamente o nome Baby Hope. As investigações seguiram por vários anos sem sucesso. Eles conseguiram saber um pouco sobre a menina, que parecia ter entre 3 a 5 anos. Era uma garota latina. E a sua morte brutal acabou chocando a comunidade latina que vive ali na região de Nova York. O corpo foi exumado para DNA em 2007 e depois foi exumado novamente em 2011. Após uma longa interrupção de quase 22 anos, o caso foi reaberto em 2013. Os detetives vasculharam a vizinhança onde o corpo foi encontrado, fotos do cooler e anunciaram uma recompensa de $1.200 para alguém que tivesse alguma informação que pudesse ajudar a solucionar o caso. Logo em seguida, a polícia recebeu a ligação de uma mulher que disse que sua vizinha havia dito a ela uns 2 anos atrás que sua irmã havia sido morta. E essa ainda disse que tinha percebido bastante semelhança entre essa vizinha que lhe contou a história e o esboço de Baby Hope. Então, a polícia seguiu essa pista e conseguiu localizar a irmã de Baby Hope. Entrando em contato com ela, conseguiram localizar também a mãe das duas, Margarida Castilho. Um teste de DNA comprovaram que realmente a Margarida Castilho era a mãe de Baby Hope, que o seu nome, na real, era Angélica Castilho e tinha 4 anos de idade na época de sua morte. Então a Margarida foi, questionada pelos policiais e ela colocou a culpa em seu ex-marido Genaro Ramírez. Eles se separaram em 1989 e Genaro levou os filhos com ele. Pouco tempo depois, ela foi visitar os filhos e eles estavam morando com Balbina Juarez, que era prima de Genaro. Ao chegar na casa, elas entraram em uma densa discussão, pois só havia uma criança. Angélica, conhecida como Baby Hope, havia desaparecido e Balbina não soube explicar o paradeiro da criança. Então Margarida acabou saindo de lá com apenas uma das filhas. Margarida disse ainda que Genaro pretendia levar as 2 crianças de volta para o México, junto com ele. Ao ser questionada pelos pais do porquê ela não ter procurado a polícia, na época do desaparecimento de Angélica, ela disse que tinha medo de seu status imigratório, porque na época ela não era regular no país. E, investigando mais, a polícia descobriu que Balbina já estava falecida. A solução, então, era encontrar Conrado, o irmão de Balbina. A polícia descobriu que Conrado trabalhava em um restaurante chamado Pet Pasta, que fica em Manhattan. Então, a polícia levou o Conrado para o interrogatório. Conrado, além de confessar o crime, deu uma declaração terrível para a polícia. Ele disse que na noite da morte de Angélica, ele chegou em casa bêbado. A menina estava no corredor, então ele a chamou e ela foi até ele. Ele fez de tudo com a menina
E quando a menina começou a gritar, ele a sufocou até ela não ter mais vida. E então, sem saber o que fazer com o corpo, ele disse que pediu ajuda para Balbina para sumir com ele. E foi ela que deu a ideia de colocar a criança no cooler e despachar na estrada. Mais tarde, Conrado negou essa confissão e disse que teve coação para ele confessar. E que, na verdade, ele não fez nada daquilo. Na verdade, Angélica caiu da escada e acabou morrendo. Então, a sua irmã Balbina tinha pedido ajuda para ele para se desfazer do corpo, porque eles ficaram com medo. Porque eles também tinham medo de acionar a polícia e os bombeiros por causa da situação, né, dos documentos, né, dos atos imigratórios dele. No julgamento, Conrado se declarou inocente e ele morreu em 2018 sob a custódia da polícia de Nova York. Então, essa história de hoje, gente, super terrível, triste, né? E não se sabe realmente o que aconteceu nesse caso, né? Infelizmente, um caso que a mãe não pôde, né, nem procurar a criança quando desapareceu, porque ela estava com medo ali da sua situação imigratória. O pai pegou a criança e deixou com a prima. Então, assim, uma situação bem difícil, né, gente? Bem triste. Infelizmente, né, sobrou para a pequena Baby Hope, né, Angélica Castilho. E ninguém sabe realmente o que aconteceu, né? O Conrado estava preso, mas morreu em 2018 e não se sabe realmente o que aconteceu nessa história. Então, o que vocês acham que aconteceu? Deixe aqui nos comentários dizendo o que vocês acham que aconteceu realmente, né? E deixe seu like. Até o próximo vídeo.